Bom dia, meus amores do quarto ano A. Vamos começar agora a nossa aulinha de ciências. De início agora, eu vou passar um vídeo para vocês relembrando o que significa o ecossistema. Prestem bastante atenção. Já já eu volto. Os seres humanos usam o estudo de ecossistemas para descrever qualquer canto do planeta e, assim, ter uma melhor compreensão da natureza. O termo ecossistema foi estabelecido por Roy Clapham em 1930 para classificar as relações que existem entre as comunidades de seres vivos e o ambiente físico que os rodeia. Se você quer aprender o que é um ecossistema, quais são os tipos que existem e que tipos de organismos vivem neles, continue assistindo porque nós vamos explicar tudo nesse vídeo da nossa ecologia. O que é um ecossistema? Um ecossistema é um lugar na natureza formado por um determinado espaço e pelos seres que o habitam. O espaço determinado é o meio formado por componentes abióticos como energia, calor, luz, ar, disponibilidade de água e minerais nos solos. Os seres que habitam o ecossistema são todos seres vivos como micro-organismos, fungos, vegetais, peixes, pássaros ou qualquer outro animal. Nós podemos classificar os ecossistemas entre naturais e artificiais, mas é no primeiro que existem mais tipos. Então, nós resumimos levando em consideração 4 tipos de ecossistemas: terrestre, aquático, misto e artificial. Os ecossistemas terrestres são aqueles em que os seres vivos habitam o solo próximo e subterrâneo. Eles ocupam 30% do território da Terra e são divididos nos seguintes tipos: os desertos, que ocupam 30% dos ecossistemas terrestres, as savanas e pradárias tropicais como estepes, prados e pradárias, que ocupam 20%, as selvas com 23%, as florestas e tundras temperadas com 17% e, finalmente, entre os ecossistemas terrestres, também tem as áreas de cultivos, que ocupam os 10% restantes. Os ecossistemas aquáticos são caracterizados pela presença de água como principal componente físico. Como a água pode ser doce ou salgada, nós encontramos 2 tipos de ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas marinhos são todos aqueles ecossistemas de água salgada, como oceano, mares, recifes, águas costeiras rasas, estuários e lagoas costeiras de água salgada. E os ecossistemas de água doce são todos aqueles que, como o nome indica, são de água doce. Nesse tipo de ecossistema, nós encontramos lagos, lagoas, rios, córregos e nascentes. Existe também outra classificação de ecossistemas aquáticos, na qual nós podemos distinguir entre ecossistemas lóticos, que são aqueles em que ocorre um movimento das águas em uma direção, e os ecossistemas lênticos, que têm as águas totalmente ou parcialmente estagnadas. E os diferentes ecossistemas estão localizados em certos terrenos do planeta. Então, é muito comum que às vezes aconteçam cruzamentos entre diferentes tipos de terrenos, sendo essas zonas intermediárias os chamados ecossistemas mistos. Eles podem ser formados por terrenos de água e terra ou de terra e ar. Os principais tipos de ecossistemas mistos que existem na natureza são os seguintes: zonas úmidas, manguezais, marismas e costas. E os ecossistemas artificiais, também conhecidos como antrópicos ou humanizados, são ecossistemas não naturais. Isso significa que eles incluem todos os terrenos que foram alterados pela ação humana. Os principais tipos de ecossistemas artificiais são os seguintes: ecossistemas urbanos, ecossistemas agrícolas, ecossistemas de barragens ou reservatórios. E num ecossistema existe uma grande variedade de organismos ou seres vivos com muitas funções diferentes. Eles estabelecem relações entre eles em diferentes níveis, seja entre seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes. É por esse motivo que os indivíduos que vivem nos ecossistemas que nós mencionamos podem ser classificados nessas 3 categorias. Produtores
são organismos capazes de gerar os seus próprios alimentos a partir de substâncias inorgânicas e com a ajuda da luz solar, ou seja, são organismos autotróficos. Eles são a base da cadeia alimentar e dois ótimos exemplos são as plantas e as algas. Os consumidores são organismos heterotróficos, ou seja, aqueles que se alimentam de outros seres porque eles não têm capacidade para fabricar os seus próprios alimentos, como as vacas, os sapos, as hienas e os humanos. E os decompositores são organismos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição de outros seres vivos, como folhas secas, carcaças de animal, troncos de árvores mortas ou excrementos. Como exemplos de organismos em decomposição que estão em todos os tipos de ecossistemas, temos os fungos e as bactérias.